O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de Jesus designar os 12 apóstolos ontem, ele os enviou para proclamar, para anunciar que o reino de Deus está próximo. Hoje, no mesmo Evangelho de São Mateus, Jesus está dando as orientações, as recomendações a seus discípulos no exercício desta atividade missionária. Ele os ordena que não levassem nada, nem ouro, nem prata, nem saco, nem sandálias, nem duas túnicas. Por quê? Porque o operário merece o seu salário, porque o discípulo vai encontrar o sustento onde for para anunciar esta atividade missionária. E Jesus não quer que os discípulos se ocupassem ou se preocupassem com muitas coisas materiais, a ponto de esquecer a missão pela qual foram designados. Por isso, Jesus recomenda de se despojar de tudo e colocar a atenção sobre a missão que receberam. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse mês de julho, muitos estão de férias. Muitos estão viajando, férias na faculdade, férias no colégio, férias talvez no trabalho, para estar com a família, para viajar com a família. E Jesus está dizendo que em caminho de férias vai anunciar que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está presente aqui, onde se vive os valores ensinados por Jesus Cristo. Então,
nesse período de férias, somos chamados a ser discípulos e discípulas de Jesus em todos os lugares onde nos encontrarmos. Se estiver viajando, procure de anunciar Jesus àqueles irmãos e irmãs que vai encontrar no caminho. Se estiver em casa, procure de anunciar esse Jesus à sua família, a seus irmãos, a seus amigos. Mas a pergunta, já que o conteúdo é muito sintético, anunciar que o reino de Deus está próximo, esse é um conteúdo muito sintético. Precisamos ter uma linguagem adaptada para poder anunciar. E diante desta realidade do anúncio, nós percebemos que alguns de nós são tímidos, não conseguem falar a um grande público. Nós encontramos algumas dificuldades na comunicação, o mal entendido, a má interpretação da mensagem. Às vezes nós encontramos também a incompreensão, a inaceitação. Diante de todos esses obstáculos, como nós somos chamados a anunciar o Evangelho? Esta missão que Jesus nos confia. A recomendação de Jesus é a simplicidade. Anunciar o Evangelho com uma linguagem simples, com uma linguagem comum. Anunciar o Evangelho com as palavras e com a vida. Tudo que nós falarmos como cristãos deve ser acompanhado pelas ações que nós realizamos. Por isso, Jesus descreve as ações que vão acompanhar a atividade missionária dos apóstolos. Ele disse: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, disse Jesus Cristo. Aqui a palavra de Deus começa a se tornar mais prática, porque aquilo que é anunciado realiza automaticamente aquilo que Jesus, aquilo que Deus recomenda. Nesse ponto, Jesus é muito claro. Esta recomendação é o poder que Jesus atribui a seus discípulos, vem imediatamente depois do anúncio. Quando a palavra é anunciada, quando a palavra é acolhida, quando a palavra é aceita, ela começa a transformar a nossa vida. Jesus quer que nós nos interessemos dos nossos irmãos e irmãs, os doentes, os excluídos por causa dos males que padecem, aqueles que estão sofrendo tristezas por causa da perda dos entes queridos. São estes os irmãos, as irmãs, junto de quem Jesus nos envia para trazer uma palavra de conforto, para trazer uma palavra de ânimo diante dessas dificuldades que poderiam levar no desânimo. Jesus quer que nós sejamos próximos daquelas pessoas que estão sofrendo diversas situações. Toda a missão de Jesus está ligada sobre um princípio. Qual princípio é este? O princípio da gratuidade. O princípio da gratuidade. De graça recebestes, de graça deveis dar.
diz o Senhor Jesus. Como esta palavra pode filtrar, pode entrar na nossa vida de hoje? Se nós sabemos que estamos vivendo numa sociedade muito interesseira, busca sempre de interesse, e até às vezes algumas pessoas buscam interesses desonestos. Em todos os lugares estão criticando, denunciando, reprovando as corrupções. A corrupção é um exemplo típico desta busca descontrolada de interesse. E Jesus vem nos dizer hoje que toda a atividade missionária, todo o anúncio do Evangelho deve ser baseado sobre esse princípio da gratuidade. De graça recebestes, de graça deveis dar. Esse é um desafio para nós, irmãos e irmãs cristãos desse século. Nós devemos fazer a diferença no meio da nossa sociedade. Essa é uma chamada de atenção também. Qual é o tempo que nós dedicamos à pastoral, à atividade da igreja? Às vezes não temos bastante tempo para isso. Jesus quer que nós sejamos empenhados, que nós sejamos dedicados nesta atividade missionária da igreja. O discípulo, disse Jesus, não vai cobrar o serviço que ele vai realizar de anunciar o Evangelho. Não pode pagar o anúncio do Evangelho, a atividade missionária, pela refeição ou pela hospedagem. Não. Em ambos casos, se trata de uma gratuidade. E nesta gratuidade tem uma tripla dignidade. Dignidade daquele que vai anunciar o Evangelho, dignidade da pessoa humana que vai dedicar a sua vida para Jesus no anúncio do Evangelho, dignidade daquela família que vai acolher esta palavra de Deus, porque Jesus diz: em toda a casa que vós entrardes, informai-vos se lá for digna e tiver os amigos da paz. Ficai ali. Dignidade da família, dignidade da casa que se abra para acolher a palavra de Deus. Dignidade daqueles que vão oferecer hospedagem aos enviados do Senhor Jesus Cristo. E uma tripla dignidade. E diante desta colaboração, e aí que tem um relacionamento não empregatício para ganhar um salário, mas um relacionamento de gratuidade nessa atividade que Jesus está nos recomendando. Meus irmãos e minhas irmãs, eu nos recomendo que nesse tempo sejamos mutuamente ligados pela mesma missão, a missão de fazer a vontade de Deus, junto dos nossos irmãos e irmãs, dentro das nossas casas e também em todos os lugares onde nós nos encontrarmos. Que em tudo nós sejamos amigos e promotores da paz, diante dos mensageiros que nós acolhemos, diante das nossas famílias, diante de todo homem e mulher, imagem e semelhança de Deus. Este é o modo de vida que nos aponta
Jesus, o modo de viver os valores do Evangelho, o modo de doar gratuitamente, sem esperar algo em recompensa, algo de volta, o modo de viver a gratuidade, como os apóstolos se ofereceram gratuitamente e inteiramente para a missão evangelizadora. Que Jesus Cristo nos cumule hoje com a força do Espírito Santo, para que também nós sejamos anunciadores do Evangelho com as nossas palavras, com a nossa vida, e também que nós sejamos testemunhas de tudo aquilo que nós anunciamos, de tudo aquilo que Jesus nos recomenda. Que Nossa Senhora de Nazaré interceda por nós, para que sejamos discípulos, discípulas do seu Filho Jesus Cristo. Seja louvado o santo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.